Você pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. É bom estar mais uma vez aqui entre os irmãos. Podemos estudar a palavra do Senhor, né? É de grande benefício para a nossa vida, porque é a palavra que nos mantém de pé. Lição número 3, a conversão de Saulo. Nas outras lições, lição de número 1, nós entendemos como que era o mundo de Paulo, entendemos qual era a cultura que Paulo estava inserido, e entendemos que Deus ele age através de circunstâncias. Na lição 2, nós estudamos sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. E nós vimos ali também, conhecemos alguns países que passam por perseguição, que perseguem cristãos. Entendemos que Saulo era um perseguidor, depois ele virou o perseguido. E agora nós vamos entender como foi esse ato de conversão que Saulo teve em sua vida. Lição de número 3. Vamos ler o textuário que se encontra lá em Atos, capítulo 9, versículo 3 e versículo 4. Amém? Atos 9, versículo 3 e 4, a Ludmila vai colocar ali daqui a pouco. Lembrando que tem uma mesa aqui, para você que tem alguma dúvida, nós não vamos ter grandes momentos aqui para tirar dúvida, porque senão vai estender muito. Você que tem a sua dúvida, coloca ali na caixinha, escreve, não precisa colocar o seu nome, não precisa se identificar, só escrever a dúvida, coloca na caixinha e na aula seguinte a gente vai estar lendo e respondendo as dúvidas. As dúvidas da aula passada estarei respondendo ao final aqui desse estudo. Amém? Atos 9, versículo 3. Diz o seguinte: E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual é a verdade prática? A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento. A fé em Jesus é uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Tu pode repetir comigo? Pensamento, vontade e ação do homem. Excelente. Então nós vamos ver essas três coisas: pensamento, vontade e ação. A completa transformação do ser humano que se arrepende a Cristo. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9, estaremos baseando o estudo sobre esse texto, sobre essa passagem. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos fazer uma rápida leitura. Versículo 1 diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Dando uma pausa, o que está acontecendo aqui nesse cenário? Saulo, ele estava perseguindo quem? Os cristãos. Vamos tornar dinâmico. Quero que vocês participem. Saulo, ele estava perseguindo os cristãos. E o que Saulo foi fazer? Ele pediu carta para poder ir a Damasco prender os cristãos. Porque os cristãos estavam trazendo um novo pensamento e os judeus eles estavam se sentindo amedrontados. Que galera é essa que está tomando agora o nosso lugar? Então eles queriam abafar a voz dos cristãos. E Saulo foi pedir para os sacerdotes, os religiosos da época, os grandes religiosos, foi pedir para os sacerdotes liberarem Saulo de lá prender os cristãos. Beleza? E ele chamou isso de seita. Vão prender homens e mulheres daquela seita. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, o que aconteceu? Subitamente o cercou um resplendor do céu, de luz do céu. E caindo em terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí a gente, na primeira lição, a gente chamou a atenção, né, que Saulo não caiu do cavalo, beleza? Por mais que muitas pessoas falam que Saulo caiu do cavalo e tal, mas isso é uma conjectura, que ele estava se locomovendo através de cavalos. Mas ele caiu com o seu rosto em chão. No versículo 5, e ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu creio que muitas pessoas aqui não conseguiram entender muito bem o que esse versículo quis dizer, mas estaremos explicando. Quem aqui não sabe o que é aguilhão? Lucas não sabe? Beleza. Quem aqui não sabe o que é recalcitrar? É uma palavra bem difícil, né? Eu sei que alguns de vocês estão com a Bíblia aí com uma linguagem mais fácil, linguagem de hoje, e já está traduzindo um pouquinho, né? Mas vamos pensar aqui, que na época, os homens andavam em cima da carroça e eles carregavam uma lança bem pontuda, com a ponta na frente, e os bois iam puxando a carroça. E o que os homens faziam? Os homens, quando o boi pensava em desobedecer, sair do caminho, os homens iam lá, davam uma espetadinha no boi para ele seguir adiante. Quando o boi pensava em parar, ele dava uma espetadinha e o boi seguia. E aí, o que seria recalcitrar? Recalcitrar seria resistir. Recalcitrar seria desobedecer, resistir, enfrentar, confrontar. Então é como se o boi tomasse uma espetada e ele está ali, ó, resistindo. Ele está um boi brabo. É como se você estivesse batendo, dando murro numa ponta de faca. Você está machucando a quem? A você próprio. Então o boi, quando ele recalcitrava contra os aguilhões, ele machucava ele próprio. Beleza? Então, o que o Senhor está falando aqui? Ei, Saulo, a quem você está perseguindo? Você está perseguindo a mim, Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele está querendo dizer: Saulo, você está resistindo, está machucando somente a você mesmo. Saulo, não tem como resistir a algo ou a alguém, aquilo que é mais forte do que você. Não tem como resistir à palavra de Deus, não tem como resistir à vontade do Senhor. Porque quando a vontade do Senhor chega, ela é soberana. Quando o Senhor chega, a autoridade de Deus, ela é soberana sobre tudo e sobre todos. Não tem como resistir e confrontar contra Deus. Estará machucando somente a quem? Somente a mim e a nós mesmos. Então, quando a gente resiste à palavra de Deus, resiste à vontade de Deus, nós estamos recalcitrando contra os aguilhões. Perfeito? Entenderam? Amém? Então, interessante que Saulo, ele cai em terra e fala: Quem és, Senhor? Ele reconheceu ali que não era alguém ali comum, não era alguém normal. Ele já reconheceu a autoridade daquilo que estava acontecendo naquele momento ali. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Então Saulo, ele teve ali uma experiência sobrenatural. Eu creio que muitos de vocês aqui já tiveram uma experiência sobrenatural e marcou a vida de vocês, assim como marcou a vida de Saulo. Qual é o objetivo geral dessa lição? Asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador, como a resposta à salvação. Vamos partir para a introdução, para nos aprofundarmos mais um pouco no que a lição quer dizer. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo.
Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nessa lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Então, irmãos, Jesus, ele tomou a iniciativa. Jesus, ele teve um encontro com Saulo, porque Saulo estava querendo perseguir a igreja. Saulo estava perseguindo os cristãos. Então, Jesus, ele se colocou ali no meio do caminho e teve um encontro com Saulo. Só que Saulo, ele teve o seu compromisso, ele teve a sua responsabilidade. E qual foi a responsabilidade de Saulo? Se arrepender. Saulo, ele teve que olhar para aquilo tudo que estava acontecendo e ele escolheu se arrepender. Saulo, ele poderia ter levantado daquilo ali e seguido a sua vida. Saulo, ele poderia não ter se arrependido. Assim como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, ele escolheu o quê? Se arrepender. Então existe uma escolha diante de um erro, ou diante de uma vida de pecado, de uma vida de pecaminosa. Existe uma escolha quando Jesus encontra conosco. E qual é essa seguinte escolha que devemos fazer? Nos arrepender. Jesus, ele se apresenta a nós. E qual é a nossa responsabilidade? Nos arrepender. Mas, Breno, o que é arrependimento? Nós vamos entender aqui no tópico 2 o que de fato significa arrependimento. Mas vamos para o tópico 1, que vai falar sobre a graça que encontrou Saulo. Antes de ler aqui, você sabe o que é graça? Quem não sabe o que significa graça? Beleza. Alguém pode dizer o que significa graça? Resumidamente? Excelente. Graça significa favor imerecido. Então, se eu faço algo para o Davi está sendo agraciado porque ele não merecia aquilo. Então, Deus, ele nos salvou mediante a sua graça, porque o ser humano, ele não merecia a salvação. Merecia ou não merecia? Não merecia. O que o ser humano merecia? Condenação. Diante de tudo aquilo que a humanidade fez. Breno, o que a humanidade fez? Se você for ler Antigo Testamento, você vai ver que a humanidade abandonou Deus do começo ao fim. Então o ser humano, ele abandonava Deus, ele virava as costas para Deus, pecava contra Deus, amava outros deuses, e Deus ali, tendo que presenciar tudo aquilo, imagina. E aí, Deus, ele iria derramar a sua condenação sobre a humanidade, só que existia um plano de salvação, existia um plano perfeito de redenção de todo mundo, e esse plano de salvação passava por Jesus. Jesus já estava preparado desde o início do mundo. Vai vir um que vai nascer de mulher, vai pisar a cabeça de serpente e escorpião, e esse vai dar a vitória. E aí foi como profetizado lá atrás, Jesus nasceu de uma mulher e venceu a morte. E aí, pela graça, nós hoje, que não merecíamos a condenação, nós hoje, pela graça, estamos aqui sentados, tendo a liberdade de ouvir a palavra de Deus, tendo a liberdade de cultuar ao nosso Deus hoje. E vamos entender aqui como essa graça alcançou Saulo. A conversão de Saulo e a sua experiência sobrenatural. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte do que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, ou crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de uma vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido
por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Segundo o seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou de seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. E aí, claro que Saulo ouviu falar de um Jesus crucificado. Saulo, claro que ele ouviu, porque tinham parecida quase a mesma idade, nós vimos nas outras lições. Então, claro que Saulo presenciou tudo aquilo. Saulo, além de tudo, ele fazia parte do exército romano, exército cujo qual acabou condenando, prendendo Jesus. E aí, Saulo, ele presenciou tudo aquilo, e ele viu que um homem foi preso numa cruz, acusado de blasfemar contra toda a Torá, toda a lei que os judeus defendiam. Então, Saulo, ele queria perseguir a esses cristãos que seguiam a esse Jesus que foi posto na cruz. Só que Saulo não conhecia a verdade. Só que Saulo não conhecia que ele estava realmente falando a verdade. Saulo não conhecia que ele era realmente o Filho de Deus. Não conhecia toda a sua autoridade. E aí Saulo só foi conhecer quando ele ficou totalmente rendido. Saulo só foi conhecer quando ele parou de ver. E aí Saulo ficou cego. E isso mexeu com o ego de Saulo. Isso mexeu com todo o conhecimento que Saulo tinha durante toda a sua vida. Saulo nunca passou por uma experiência tão forte na sua vida. Em todo o contato que ele teve com Gamaliel, todo o contato que ele teve com os judeus, todo o contato que ele teve com a Torá, com tudo, ele nunca teve uma experiência tão sobrenatural na sua vida, no seu corpo. Você entende? Para pensar, você viveu um tempo acreditando em algo na sua vida, só que do nada você encontra com algo que te destrói, te desconstrói de uma forma completa, e você fica totalmente rendido, você não tem mais para onde ir, o que fazer. E aí Saulo, ele teve que se render a Deus, ele conheceu a total verdade, e ali foi o começo da transformação de Saulo. Tópico 2, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casa sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus, com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito, diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Logo, o ponto de partida da experiência da salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, versículo 23 e 24. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo de sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. A gente viu aqui que a graça é para toda a humanidade. A graça não é somente para alguns escolhidos. A graça não é somente para algumas pessoas. A graça não é somente para os ricos, somente para uma classe, somente para quem tem autoridade. Não, a graça não é somente para os bonzinhos.
a graça é para todas as pessoas. A graça é para aquele pecador. A graça é para todos aqueles que se encontram arruinados. Porque a gente viu aqui em Romanos que todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão manchados pelo pecado, todos estão contaminados. E o que a graça faz? Essa obra redentora, de redenção. Essa graça nos pega e nos limpa. Essa graça se apresenta a nós como um plano de salvação para nos limpar de toda a contaminação, de todo o pecado. Porque o ser humano não consegue salvar a si próprio. O ser humano não consegue limpar a si mesmo. O ser humano vai procurar refúgio em muitas religiões, vai procurar refúgio em muitas filosofias, procurar refúgio em muitos vícios, em muitas coisas, poder, dinheiro, mas não vai conseguir se salvar. Porque o único que pode salvar o ser humano é Jesus. Então foi através de Jesus que essa graça ficou disponível para toda a humanidade. Porque a ira que ia cair sobre nós, caiu sobre quem? Jesus. Jesus foi como um cordeiro. Jesus foi o sacrifício perfeito. Então toda a condenação que iria cair sobre nós, caiu naquele momento sobre Jesus. Jesus naquele momento ele se fez maldição. Nós vimos um versículo na lição anterior, que fala que Jesus ele se fez maldição, se fez o mais maldito dentre todos, para que nenhuma condenação sobrasse para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Romanos capítulo 8 diz isso: ei, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque nós fomos justificados agora em Cristo. Então todos aqueles que reconhecem Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, estão o quê? Justificados. É como se você estivesse fazendo aquela prova, sabe? Você fez aquela prova, o céu é azul. Aí você fala assim, sim. Aí está ali depois, justifique sua resposta. Quem já viu isso na prova? Pergunta, o céu é azul? Justifique sua resposta. Esse justifique sua resposta acaba matando, não acaba? Porque às vezes você quer chutar aqui, não, vou chutar no sim, ou eu sei mais ou menos, mas quando entra o justifique sua resposta, meu amigo, você tem que saber do assunto, você tem que entender o assunto, você tem que justificar o porquê daquilo ali. Então Jesus é a mesma coisa. Jesus é a justificação de toda salvação. Jesus é a justificação de tudo que aconteceu. Então somente Ele pode trazer a resposta, somente Ele é a solução para toda a humanidade. Ele é a justificação do ser humano. Vamos lá, a graça é de graça, beleza? Tópico 2, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se, no grego bíblico, é metanoia, que significa pensar de maneira diferente. Sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança debaixo de sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. E acabei lendo lá em cima, calma aí. Vamos voltar lá. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Atos 3,19. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Isso é obra do Espírito Santo. João 16, 7 e 8. Vamos ler João 16, 7 e 8? Ludmila vai colocar aqui, que é um versículo muito bom. João 16, versículo 7 e 8. Olha o que diz João 16. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
E aí nos versículos seguintes, ele vai explicar por que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas de fato, a conversão é obra somente do Espírito Santo. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. E eu quero que você, se você tiver caneta, grife essa parte aí ou anote no celular. A conversão é uma parte do processo. A conversão não é o processo inteiro, não é por completo. Me rendi a Cristo aqui, reconheci Cristo como meu Salvador e está tudo bom, tudo perfeito. Não. A conversão, esse ato é somente o início de uma caminhada. Amém? Ela assinala o início do despojamento do velho homem, Efésios 4, 22, e aponta para o revestimento do novo homem. Vamos ler esses versículos também que são bons demais para a gente guardar. Efésios 22, 23 e Efésios 24. 4, 22, 23 e 24. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós temos que revestir, sendo sempre nesse novo homem, e jogar para trás, jogar fora, né, a roupa do velho homem. Tópico 2.2, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora a completa resignação à vontade soberana de Cristo. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. 1 Coríntios 15, versículo 8 e 10. Ludmila vai colocar ali para a gente ler daqui a pouco. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado, é o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Vou repetir: mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso de vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento de fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. 1 Coríntios 15, versículo 8, do versículo 8 ao 10. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, Saulo está declarando aqui que foi a graça de Deus que fez ele ser quem ele é. Se não fosse a graça de Deus, ele entende que ele não estaria ali naquele momento, não seria quem ele é. Se não fosse a graça de Deus na vida dele, ele não estaria vivo, não seria nada. A mesma coisa somos nós. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, nós não estaríamos aqui nesse lugar hoje. Se não fosse a graça de Deus sobre a nossa família não estaria onde está hoje. Então a graça de Deus
ela é fator primordial na vida de todo ser humano. Porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, isso tudo aqui não existiria. Isso tudo aqui já estaria consumido. Porque o que o ser humano merece é condenação sobre todos os seus atos falhos, sobre todos os seus pecados. E não há um ser humano que se escape da mão de Deus. Não há um ser humano. Não há obra que vá comprar a salvação. Então, nós entendemos que a salvação, ela é o quê? Ela pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos ler Efésios 4, 25 ao 30, que é uma das passagens que eu mais gosto, é um dos versículos que eu mais gosto, e ele explica muito bem o que significa arrependimento. Esse arrependimento aqui é aquele arrependimento que João Batista pregava: arrependei-vos, raça de víboras, tal. O reino de Deus está chegando entre vós. Esse arrependimento é o mesmo que Saulo experimentou e Saulo praticou. Vamos ver aqui, Efésios capítulo 4, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Para nesse versículo aqui. Breno, o que é arrependimento? Eu até escrevi grande na minha Bíblia aqui, se você pegar minha Bíblia, eu escrevi: arrependimento é dar meia volta. E aí, quando eu estava lendo a lição aqui, eu vi que ele escreveu a mesma coisa: arrependimento é dar meia volta. O que significa isso? Arrependimento, eu estou aqui andando nessa direção, e aí, algo me faz parar. Eu paro. Eu percebo que esse caminho está errado. O que eu faço? Eu viro 180 graus, dou meia volta para o lado oposto, e eu sigo o caminho oposto. Então, arrependimento não é somente, olha o que muitos pensam, o que é arrependimento. Muitos pensam que arrependimento é você estar andando no lado errado e você para. Perdão, Deus, me pede perdão. Arrependimento não é parar de pecar. Arrependimento não é somente pedir perdão. Arrependimento é você parar, pedir perdão, parar de pecar e fazer o que é certo. Muitos esquecem dessa parte, de fazer o que é certo. E olha o que esse versículo vai dizer: deixai a mentira, deixai a mentira. Mas ele não para por aí, ele fala o quê? Falai a verdade. Então, arrependimento é você parar de fazer aquilo e fazer o oposto. E aí a gente vai perceber: não, eu me arrependi de fato, porque eu parei de fazer aquilo e agora eu estou fazendo o oposto. Vamos seguir para o próximo versículo, 26. Deu ruim? Quem tem a Bíblia aí aberta? Que pode compartilhar aí. Voltou? Vamos lá. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Tu viu? Ele fez o contrário. Aquele que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Último versículo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia de redenção. Então, se arrepender é você fazer o que é oposto, o que você está fazendo hoje, que é desagrada, que entristece o Espírito Santo. Pare de fazer isso, se arrependa e faça o oposto. Amém? Arrependimento não é teórico. Arrependimento, ele termina com a prática. A gente só vai perceber que se arrependeu se nós de fato praticarmos. Vamos continuar aqui para o tópico 3. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Primeiro, faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu
modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 Coríntios 7:10 está escrito: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E terceiro, a faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Filipenses 4, versículo 8, 9. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com uma faculdade de escolher livremente. Entretanto, infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Por isso o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para então tornar a unir sua vontade com a de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida. Amém? Nesse tópico 3, ele está dizendo aqui que o homem tem faculdades. O que seria faculdade? Faculdade significa que o homem tem escolhas. Ele pode decidir, tomar opiniões, tomar escolhas. E ele tem a sua parte, a sua faculdade intelectual, emocional e a faculdade da sua vontade. Então é o campo intelectual, o campo das emoções e o campo da vontade. E o arrependimento, ela passa por esses três campos. Ela passa por entender, por ter o racional, o intelectual. Ela passa também pelas emoções, por você ficar triste, ficar entristecido de ter cometido tal coisa, e te leva a uma vontade de fazer o contrário. Então a lição está dizendo que você tem essas três campos aqui na sua mente: o intelectual, o emocional e a sua vontade. E para ter uma transformação completa, você precisa de passar por essas três etapas: o racional, entender quem Deus é, entender a autoridade de Deus, entender que você não é nada sem Deus, entender que aquilo é errado. Você se entristece com aquilo, você fica triste, você clama pela misericórdia de Deus, assim como o salmista clamou, e aí você passa a fazer diferente. Você pensa em fazer outras coisas que edifiquem a sua vida, a vida de outros, em fazer aquilo que agrada a Deus. Então a transformação completa do homem, ela vai passar. Por isso que eu pedi para vocês repetirem lá no começo. Qual é a verdade prática? A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento. A fé em Jesus é uma completa transformação no pensamento, na vontade e na ação do homem. Então, essas três coisas vão dizer se nós fomos transformados completamente. Porque, igreja, viver só de palavras é fácil. Subir aqui nesse púlpito e pregar, qualquer um sobe e prega. Mas o que a palavra fala? A palavra fala que o cristão ele tem que ter os frutos do Espírito. Só pode dar fruto aquilo que está vivo. Só pode dar fruto aquilo que está enraizado. Então, se uma pessoa der o fruto do Espírito, ela está verdadeiramente enraizada em Jesus. Ela está verdadeiramente enraizada na palavra. Porque Jesus disse: só se conhece a árvore pelos frutos. Se a árvore produz um fruto bom, a árvore é boa. Mas se ela produz um fruto ruim, a árvore é ruim, é péssima.
Então, só vai se conhecer quem é quem de fato pelos frutos. É muito fácil você falar em línguas, mistérios, curar, fazer isso, fazer aquilo. É muito fácil você pregar diante de uma multidão, ter uma boa oratória, saber a Bíblia de começo ao fim, mas difícil é ter o fruto do Espírito. Porque é na prática que você vai ser provado. É quando ninguém está vendo que você vai ser testado, você vai ser provado a praticar tudo aquilo que você sabe. Porque naquele grande dia vão aparecer pessoas diante do Senhor, falando: Senhor, eu curei, eu profetizei em teu nome, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que significa? Ela tem os dons. O que significa? Ela foi usada, mas ela se esqueceu que ela é apenas uma ferramenta. Deus, Ele usa todos e quem Ele quiser. Não significa que isso é significado de salvação. Não confunda Deus usar com salvação. Não significa isso. Porque se Deus está usando, amado, é pela graça. Ele quer fazer algo através da pessoa. Deus, Ele tem uma missão para realizar naquele lugar. Ele vai usar, Ele usou até a mula, gente. A gente vai ver em diversas passagens da Bíblia que Deus, Ele usa, desde pessoas que se prostituíam, desde crianças. Deus, Ele usa quem Ele quiser. Ele diz que até as pedras poderiam clamar. Mas não confunda dons, ação com salvação. O fruto do Espírito é muito importante. O fruto do Espírito vai mostrar se você de fato está vivenciando a palavra de Deus, se você de fato está caminhando para a salvação. Então, que você possa olhar para o fruto do Espírito. Quem pode me dizer que versículo é esse do fruto do Espírito? Galatas 5:22. Vamos ver se é, Ludmila, coloque para a gente. Vamos ver se é, Galatas 5:22. Para você que não conhece o fruto do Espírito, nós vamos ler aqui quais são os frutos do Espírito. E você vai me dizer se é difícil ou não. Vamos lá, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí, é difícil ou é fácil? Me diz, é difícil ou é fácil? Difícil? É muito difícil. Porque isso aqui, ó, você não faz para os outros ver. É uma luta interna. Isso aqui é uma luta você com você mesmo. E aí a gente tem que lutar contra isso aí todos os dias. Contra a impaciência, contra a falta de tolerância. A gente tem que lutar contra a falta de amor, contra o egoísmo. A gente tem que lutar contra todas essas coisas. E Deus, Ele quer que pratiquemos isso aí. Se estivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos partir aqui para a conclusão. E eu vou ler aqui as dúvidas da aula passada. A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo, ou seja, recalcitrar contra o aguilhão. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Eu gostei muito dessa frase aqui. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Então, gente, o arrependimento, a conversão, somente pode ser feita pelo Espírito Santo. Beleza? O homem não pode ter o conhecimento do pecado, da justiça e do juízo por ele mesmo. É necessário quem? O Espírito Santo, como vimos lá em João. Ele que convence. Mas Jesus, ele dá esse primeiro passo, o Espírito Santo dá esse primeiro passo. Só que exige uma responsabilidade, como eu falei no começo. Qual é a nossa responsabilidade? É a resposta. Que resposta eu vou dar diante do encontro que eu tenho com Jesus? Porque hoje você está tendo mais um encontro com Jesus aqui. Hoje você está tendo mais um encontro com o Espírito Santo. Você que está em casa está tendo mais um encontro com o Espírito Santo hoje, através dessa live. Qual é a resposta que você vai dar para Jesus hoje? Você vai se arrepender dos seus pecados,
ou você vai continuar vivendo com sua vida? Você vai se render a essa graça salvadora, ou você vai pensar que você é alguém nesse mundo aí sem Jesus? Qual é a resposta que daremos a esse amor? Porque tudo passa por isso. Qual é a resposta que nós daremos? O salmista, ele declara que darei ao Senhor diante de todos os benefícios que me tem feito. Que essa possa ser a nossa pergunta hoje. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Amém? Então nós aprendemos aqui hoje que a transformação completa, ela passa por 3 etapas. Que 3 etapas são essas da faculdade humana? Quem pode lembrar aí? Intelectual, emocional, mas o quê? Ação, vontade. Excelente. Muito bom, gente. Não vou fazer mais pergunta não. Calma, fiquem tranquilos. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, podem anotar ali. Não, podem levantar, escrever a sua dúvida ali. E aí na outra aula eu vou estar aqui respondendo. Eu vou ler a dúvida aqui de algumas pessoas que escreveram na aula passada. Também pode ser a sua dúvida. Qual era o papel do sumo sacerdote? Quem aqui tem dúvida nisso também? Qual era o papel do sumo sacerdote? Todos sabem? Não? Mais ou menos? Papel do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era o chefe do sacerdote. Beleza? Ele liderava os sacerdotes. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Existia o tabernáculo e ele era dividido em 3 partes. No pátio, todo mundo podia entrar. No lugar santo, alguns, nem todos, somente os levitas, sacerdotes. Agora, no Santo dos Santos, onde habitava a arca de Deus, da aliança, somente o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano para fazer sacrifícios a Deus pelos seus pecados e pelo pecado de todo o povo. E aí ele fazia essa intermediação, né, entre o homem e Deus. E ele também julgava alguns homicídios que aconteciam ali na sociedade. E aí ele julgava se aquela pessoa ia ser condenada ou se não ia ser. Beleza? Quem quiser ver mais sobre o sumo sacerdote, Hebreus capítulo 7, é um bom texto no Novo Testamento, que vai dizer que Jesus tomou essa figura, ele é o perfeito sumo sacerdote, que faz essa intermediação entre o homem e Deus. Amém? Vamos lá para outra dúvida. Quais foram os dons espirituais de Paulo? Essa aqui eu não vou responder agora, porque nós temos uma lição que fala sobre os dons espirituais, o poder da palavra, e a gente vai deixar isso para depois. O que é blasfêmia? Alguém aqui não sabe o que é blasfêmia? Não? Todos sabem, né? Então posso passar? Beleza? Quem não sabe? Beleza, isso que eu quero ver. Isso aí. É bom ter dúvida, gente. Não saiam daqui com sua dúvida. Entendeu? Se eu perguntar, levante a mão. Blasfêmia. Blasfêmia é você levantar uma difamação, uma calúnia. Blasfêmia é você levantar xingamentos, é você desfazer do nome de alguém, desfazer da obra de alguém. Então tudo isso é blasfêmia. Exemplos de blasfêmia. Jesus, quando ele curava enfermos, o que os fariseus falavam? Que isso era obra do maligno, que ele estava possesso de espíritos malignos, fazendo aquela obra ali. Então isso foi uma blasfêmia, porque eles fizeram desfeita do que Jesus estava fazendo ali, do nome de Jesus, do poder e da autoridade de Jesus. Então blasfêmia é tudo isso. Amém? Resumidamente. Vamos para a última dúvida aqui, tá?
de acordo com os acontecimentos no mundo, quando, mais ou menos, deve começar a perseguição física aqui no Brasil? Foi a respeito da aula passada que a gente falou sobre perseguição. Alguns países lá fora têm perseguição física, no Brasil ainda não tem, mas eu disse que possivelmente vai chegar também no perseguição física no Brasil. Ainda está no campo das ideias, da internet, mas perseguição física ainda vai chegar. E essa pessoa perguntou, quando vai chegar? Quando, de fato, não sabemos, mas nós sabemos que quando começarem a tirar a palavra do povo de Deus, começarem a prender os pastores, prender homens, por estarem pregando a palavra de Deus, aí o confronto vai ser bem mais acirrado. Mas quando exatamente, nós não sabemos. O que devemos fazer é apenas confiar em Deus. Como os discípulos faziam, eles não tinham medo da morte, não tinham medo de agressão, não tinham medo de calúnias, não tinham medo de fofoca, de perseguição, porque eles confiavam em quem eles serviam. Tanto que o que aconteceu quando os cristãos estavam sendo perseguidos? Jesus se colocou no meio, Jesus se colocou diante de Saulo. Ele falou, Saulo, a quem persegues? Você está me perseguindo. Perseguindo os cristãos, você está me perseguindo. Então que possamos ter sempre isso em mente. Jesus, o maior de todos, está conosco. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor e finalizarmos mais uma aula. Que você saia daqui hoje entendendo que a graça de Deus, ela é suficiente para nos salvar e nos libertar. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. Paulo, ele entendeu isso. Um homem muito usado. Ele poderia se vangloriar, mas ele entendia que sem a graça, ele não ia em lugar nenhum. E às vezes, as pessoas já têm pouca coisa que quer se achar acima dos outros. Mas não se ache. Por você ter apenas um cargo, por você ser usado, ser ferramenta, não se ache. Tenha a ciência de que sem a graça de Deus, eu e você não somos nada. Não estaremos de pé hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Deus, pelo entendimento que o Senhor trouxe a nós aqui hoje. Ó Deus, que isso possa fortalecer a nossa vida, Pai. Que possamos todo dia ser gratos a Ti. E que possamos construir relacionamento contigo, Pai. A ponto de a cada dia a gente se arrepender, Pai, dos nossos erros. Se arrepender das nossas falhas, Pai. E Deus, arrependimento nós aprendemos que não é parar somente de fazer aquilo de errado, mas é também passar a fazer o que é certo, Pai. Porque a sua palavra diz em Tiago que aquele que sabe o que tem que fazer, o bem que tem que fazer não faz, esse também comete pecado. Então a omissão para Ti também é pecado, Pai. Que nós possamos, Deus, assumir responsabilidade de cristão, assumir responsabilidade de servo e serva do Senhor, papai. Deus, nós não estamos isentos, Pai, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Estamos aqui, Pai, entendendo que estamos no caminho, Pai, no caminho desse plano de salvação, Pai. E muito obrigado, Pai, por ter dado o seu único filho por nós. Muito obrigado, Pai, por ter nos dado a liberdade, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós somos gratos. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir a Deus em nome de Jesus?